Agora nós vamos utilizar o famoso merge sort. Bem, primeiramente nós vamos fazer o recursivo, é o chamado recursivo merge sort. A estratégia de divisão e conquista como uma maneira de melhorar o desempenho. Então ele divide o vetor, vai dividindo o vetor, né? É a chamada divisão e conquista, método de divisão e conquista. Você divide, esse conquista porque ele divide e faz uma determinada operação, né? Ou seja, ele conquista um determinado objetivo. A primeira parte do merge sort que estudaremos é a fase recursiva do vetor. Ele é dividido em duas partes pela metade até que cada parte tenha tamanho 1. Então ele vai fazendo recursivamente, vai dividindo por 2 até ter tamanho 1. Se a sublista, né, estiver um item, a recursividade para. Caso contrário, ele divide novamente e executa, né, a chamada do recursivo merge sort, dividindo as duas metades ao meio e assim por diante. Você vai entender melhor no exemplo, né? Então, ó, ele tem um vetor, tá vendo? Então, você está com o vetor, aí você vai dividir em 2, ó, dividiu em 2. Cada divisão você divide em 2 novamente, ó, tá? E cada divisão você divide em 2 novamente. Aí, quando ele tiver só um, ó, ele para a recursividade. Agora, depois disso, é que ele vai mergear. Ele vai mergear esses tamanho 1. Mas vamos lá. Depois que as duas metades são expandidas em vários vetores, com tamanho 1 unidade, a operação executada é o merge. Agora ele vai mergear as duas partes, gerando um vetor ordenado com essas partes. Então, o que ele tem? Ele tem vários vetores de tamanho 1, ele mergeia, gera vários vetores de tamanho 2. Depois ele mergeia, gera vários vetores de tamanho 4 e assim por diante. Ó, a mesclagem é o processo de pegar duas listas menores e combiná-las em uma única lista. O merge tem duas partes com tamanho 1, gerando uma lista com tamanho 2. Lembra que eu falei? Repete o processo, né? Você pega os de 2 gerando de 4, de 4 gerando 8, até que você tenha somente o vetor ordenado. Aí eu vou mostrar aqui a parte recursiva. Ó. Ele pega aqueles vetores com tamanho 1, né? Que ele gerou da primeira parte, e vai mergeando. Ó. Merge esses dois, gera esse aqui. Gera esses dois, merge esses dois, merge esses dois. Aqui a ordem, gente, depende da execução, né? Aqui eu estipulei como execução desse primeiro, depois ele vai mergear com esse aqui, porque aqui está ímpar, né? Ele sempre pega 2 a 2. Aí você pega esses dois, gera um de 4, né? Aí pega esses dois, gera um de 3, que aqui não gerou de 4. Depois pega esses dois e vai gerando, né? Até o produto final. Então, aqui eu fiz um exemplo, uma visão global e fica mais fácil, que aqui está par, aí vai dar para vocês entenderem bonitinho. Ó. Esse aqui, essa parte aqui, ó, até aqui, é a recursividade do merge sort, ou seja, você vai subir dividindo, até gerar vetores com tamanho 1. Esse númerozinho que está aqui embaixo, ó, esses númerozinhos, é a ordem de execução. Então, ou seja, a primeira coisa que ele faz é divide aqui, pega esse vetor, divide de novo, ó, e vai dividindo, né? Ah, se você olhar a ordem que ele está fazendo, é a ordem que vai estar lá no algoritmo de recursividade. Mas vão entender, ele divide em 2, cada vetor divide em 2, aqui está bonitinho porque está par, né? Divide em 2. Aí depois que ele fizer, só fica com 1, aí ele vai fazer o merge normal. Ó, ele pega esses dois vetores de tamanho 1, gera um vetor de tamanho 2, e assim por diante, ó, né? Depois, ele gera os vetores de tamanho 2, gerando o vetor de tamanho 4, ó. Depois, ele pega os tamanho 4 e gera o tamanho 8, e assim por diante. No caso aqui, terminaria porque só tem esses dois, né? Aqui tem o código recursivo, ó. Então, ele passa o vetor, aí, se o tamanho for maior que 1, ele vai entrar. Divide por 2, é divisão inteira, tá? Pega a parte que ele chama de vetor à esquerda, vetor à direita, né? Metade esquerda e metade direita. Aí ele chama de novo para cada metade a própria função lá. Ele ativa ela de novo. Né? Então, para o direito e para a esquerda. Então, ele faz direita e esquerda. Então, ele chama, vai fazendo essa recursividade, até ter tamanho 1.
Quando ele tem tamanho 1, ele para a recursividade, aí ele vai mergear as partes, ó. Olha lá, o da esquerda mais o da direita. Se agrupa os dois, ele mergeia, gerando um vetor e passa a posição do onde está o meio. Aí ele vai fazendo isso, né? Esse é o código. Aqui eu fiz a Interactive Merge Sort, mas daqui a pouco a gente vai ver. Pera aí um pouquinho. Aí eu vou mostrar a execução do código. Então esse é o código Recursive Merge Sort, né, em Python. Eu vou executar esse. Eu fui para o drive, né, vou ler um drive, passei o vetor, aqui é o vetor, imprimi ele, né? Aí vou executar o recursivo Merge Sort aqui, ó, passando o vetor e printo o resultado. Eu fiz uma coisinha aqui, que repare, eu dividi os vetores, né, peguei o da esquerda e a direita e printei ele, ó, o da esquerda, printei ele à direita, depois de cada subdivisão. E depois do merge eu printo o que foi mergeado os dois. Então olha que interessante, eu vou executar agora para vocês verem. Então vamos dar um run. Olha lá que interessante. Olha lá, ele pegou, dividiu em 1, tá vendo? Depois agrupou em 2, né? Aí foi fazendo a subdivisão, ó. Depois gera de 4, né? Depois gera a de 8, que seria os finais. Aqui está duplicado porque ali, no caso, eu peço ele para imprimir cada metade, mas tem hora que a metade já é o vetor ordenado. Então, ele sempre imprime os dois aqui, né? Então, é interessante que aqui você vê toda a execução dele. O que ele fez primeiro, né? Ó, dividiu 14 e 46. Aí pegou os dois e mergeou. Olha que legal, né? Depois ele pegou 43 e 27, olha lá, vetor de tamanho 1, né? Depois ele mergeou, tá vendo? Aí ele pegou o 14, 27, 43 e 46, mergeou. Aí depois ele pegou a outra leva lá, ó, o outro lado, ó, 57 e 41, com 1, aí mergeou. Depois ele pegou os outros dois, né? E mergeou. O 70 tá à parte, ó, porque tá em ímpar aqui. Aí mergeou, né? Aí depois ele faz com o 70, né? Que aí dá ímpar. Porque aqui no caso está ímpar. Se a gente fizesse com tamanho par, ia dar direitinho, né? Ok? É a execução dele. Agora esse aqui é o iterativo. É iterativo, Merge Sort, ou seja, não é recursivo. A mesma ideia, né? Só que o vetor é dividido em n sobre duas partes, é a divisão inteira, né? De tamanho 2. Então é feito o merge dentro dessas subdivisões. Em seguida, os dois vetores são agrupados e mergeados tamanho 4 e assim por diante, tamanho 8 até que sejam todos mergeados. Aqui fica mais interessante você ver a ideia. Olha a diferença. Isso é tudo numa interação só. Você pega o vetor e enxerga com vários vetores de tamanho 1. Aí você mergeia, ó, gera os de 2. Tá vendo? Né? Gera os de 2. Depois gera os de 4. Cuidado que esse aqui não tem como mergear. Ele fica de stand-by, porque não tem mais outro. Aí ele mergeia, gera os dois de 4. Depois o de 8. Aí quando não tem mais, ele mergeia com aquele final. Aí gera o produto final. Aqui está o código. É bem mais complicado, né? Essa é que é a ideia. Isso aqui, essa variável curve size, né, vamos assim dizer, é para ver o tamanho de cada vetor, porque você vai dividindo, né? Enquanto o tamanho for menor do que n, ou seja, se o tamanho do vetor é n, é o tamanho do vetor original, separa, né? E aqui é o seguinte, left start seria essa marca aqui, ó, left start, né? Ele inicia com um 0 e vai fazendo uma PA, aqui, ó. Aqui seria, por exemplo, com 2, então seria 0, soma 2, tá vendo? E aqui seria 0, soma 4, 0, soma 8 e assim por diante. Essa aqui, ó, é a PA de razão 2, ó. Essa aqui, que ele vai somando para fazer o merge, né? Aí você pega a parte a marca central, né? O final do vetor e faz o merge. Aqui eu chamei o merge interativo também e não merge recursivo para ficar tudo interativo.
né? E o merge interativo é esse aqui. É bem parecido com o outro, né? É igualzinho, só não tem recursividade, né? Ó, ele faz... É aquele merge tradicional que a gente viu na primeira aula, né? É isso aí, nos merges. Aqui eu mandei printar os vetores esquerda e direita, fica bonitinho para vocês verem. Quer ver? Eu vou executar o código para vocês verem. Então agora nós vamos fazer o interativo merge sort. Passei o vetor e ele vai executar o merge sort da forma iterativa, né? Então vou rodar para vocês verem. Olha lá que interessante, ó. Tá vendo? Ele pegou o vetor, está enxergando como vetor de tamanho 1, né? Esse aqui está com 0, que ele sempre pega 2 a 2, tá? Então tem um que não tem, né? Porque ele é par. Aqui está ímpar. Olha lá, emergiu 2 a 2, tá vendo? Aí agora ficou um com 70, um lá com 1 e esse com nenhum. Aí ele merge 2 a 2, 4 a 4, ó. Tem um separado ainda lá, tá vendo? Aí 8 a 8, sobrou 70 ainda. Depois ele faz o merge final. É interessante, né?